Te adoramos.
Esse
que nessa noite você pode tirar esse tempo para dedicar a sua adoração a Ele. Eu não estou aqui para fazer o tempo do louvor até que o pastor venha e dê a palavra. Você está aqui para que você dê o seu culto racional a Ele. O seu culto racional é aquilo que você faz em adoração a Ele. Com a sua vida, o seu tempo, você entrega a Ele tudo que você tem, tudo que você quer colocar diante do altar dele. Você coloca agora, diz assim: Senhor, Tu és poderoso, Tu és um Deus bom, Tu és um Pai de amor, Tu és misericordioso, Tu és um Deus que me guia, Tu és um Deus que me guarda, me protege, Tu és um Deus lindo, Tu és aquele Deus que me dá tudo aquilo que eu preciso, Tu és um Deus de amor. Obrigada, Senhor, nessa noite nós Te agradecemos, nós Te louvamos por tudo aquilo que Você tem colocado em nossas vidas, pelo Teu caminho que é reto para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu grandioso amor. Obrigada, Senhor, pela salvação, pela vida. Obrigada pela cura. Obrigada, Senhor, porque Você nos tem guardado. Obrigada, Senhor, pelo Teu grandioso amor. Nessa noite estamos gratos por tudo aquilo que Você tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Você vai fazer em nossas vidas. Nós Te louvamos. Nessa noite entregamos o nosso coração a Ti, para que Tu venha e coloque em nós a Tua palavra de vida, a Tua palavra de verdade, a Tua palavra que corta a alma do Espírito, que nos vivifica, que nos faz, Senhor, ser edificados. Em nome de Jesus, que nossos ouvidos se abram para a palavra que vem de Ti, que os nossos olhos vejam e discernam tudo aquilo, Senhor, que será liberado sobre as nossas vidas, que possamos desfrutar de intimidade nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Acho que foi muito apropriado tudo que eu acabou de falar, porque muitas vezes a gente fica na dependência do sentir. Então tudo que foi cantado aqui, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Muitas vezes a gente fica esperando sentir, fica esperando ver, fica esperando ouvir. E como foi dito aqui na última quarta-feira, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor preparou para aqueles que esperam nele, para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. Então não é o que a gente vê, não é o que a gente escuta, não é o que a gente sente, mas é o que o Senhor revela pelo poder dele. Então existe algo que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. E quando o Kel falou sobre o culto racional, isso tem tudo a ver. Porque quando Paulo falou isso, ele falou que nós precisávamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. E o sacrifício não se fazia um sacrifício vivo. O sacrifício era muito fácil, porque se pegava um cordeiro, se sacrificava um cordeiro, se colocava um cordeiro no altar. E o cordeiro morto não consegue sair do altar, mas se botar um cordeiro vivo, ele sai. É por isso que o sacrifício vivo precisa ser acompanhado do culto racional. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, e quando estamos num momento como esse, vai vir a adversidade na mente, vai vir a dificuldade, a conta que a gente tem para pagar, a decisão que a gente tem que tomar, tudo vem na nossa mente. Por quê? Porque a nossa carne está tentando nos arrancar do altar. A nossa carne está tentando nos retirar do altar. E aí cabe a nossa mente parar e dizer assim: agora não. Quando eu estava aqui, as meninas adorando, eu estava ali atrás e me veio uma coisa que eu tinha que fazer. Eu peguei o celular e muitas vezes eu me pego assim, preso ao fazer, ao ser o mais rápido possível, a não ficar parado, a não esperar, a não empurrar com a barriga. Eu tive que vigiar durante muito tempo da minha vida para não
não postergar as coisas, e isso acabou virando um vício de fazer. E é terrível, porque muitas vezes quando eu estou numa reunião e se tem alguma coisa para fazer, eu já quero fazer ali. Eu não quero perder tempo, e esse negócio de fazer agora, essa independência acaba atrapalhando a nossa vida, porque o Senhor nos chama para depender dEle, para oferecer a nossa vida como sacrifício vivo no altar. É preciso pensar. Então chega uma hora que a gente diz: isso aqui pode aguardar. Ontem, a minha filha mais velha foi lá para casa, e foi interessante. Eu percebi que ela estava querendo conversar, eu disse: vamos assistir um filme? Ela: vamos. Enquanto a gente estava ali assistindo o filme, parecia uma coisa, o meu telefone não parava de tocar assim, as mensagens chegando, pedidos chegando, e eu o tempo todo tinha que ficar olhando ali, porque a gente tem que responder logo, né? Porque a gente não pode deixar ninguém esperando. E aí eu parei assim, o Senhor falou no meu coração: qual é a sua prioridade agora? E eu desliguei o telefone e fiquei lá com ela assistindo o filme. Então, queridos, vamos já orientar o nosso foco. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu percebo no rosto de muitos de vocês uma apatia, sabe? Um desânimo terrível. A gente está vivendo um tempo difícil. Quando você liga a TV, e graças a Deus eu não tenho mais ouvido TV. Ó, tá vendo aqui? É assim. Aí vem a tentação: eu preciso atender, eu preciso responder, sendo que a prioridade aqui, agora, precisa ser o Senhor. Então eu rogo, pois, a Deus que Ele toque o seu coração e que você consiga parar por um tempo na presença dEle. Você que está aí em casa, de repente você está assistindo essa palavra, esse culto agora, mas você está pensando no e-mail que tem que responder, no WhatsApp que tem que responder, no comentário da rede social. E, por sinal, eu queria até pedir perdão a vocês, porque eu não uso Instagram nem Facebook. Até tem lá um negócio, mas se as publicações que tem foram duas, eu acho que foram feitas por alguém. Não, teve uma que foi feita, eu quis fazer, inventei de querer mexer, fui fazer uma publicação da porta e eu publiquei no perfil que tem meu nome. E aí as pessoas vieram me perguntar: pastor, você é muito desatencioso, né? As pessoas falam com você não responde, fazem comentários e você não responde. Você: olha, me perdoe, mas eu não sei usar e sinceramente eu não quero aprender. Porque hoje eu já não consigo deixar o telefone muitas vezes, com as coisas que eu tenho só de trabalho pelo WhatsApp, são 2 ou 4 WhatsApp para cuidar. E o e-mail, isso já toma quase o meu tempo todo. Então a gente precisa reavaliar muita coisa nesse tempo. Um dia desses, fazer um merchandising, mas foi inaugurada uma lanchonete bem famosa aqui de fast food, aqui na Domingos Ferreira. E a minha filha de 3 anos, quando vê o símbolo, ela já diz: ali é McDonald's, né? Ela diz um nome bem diferente, ela teima que o nome certo é o que ela fala. E aí a gente chegou, eu acho que ele foi pegar e não teve paciência de esperar no drive-in, que é aquele atendimento ultra rápido. Então a gente está vivendo nesse tempo do agora. A internet era 28K, agora é 500 mega e a gente acha lindo, porque tudo tem que ser na hora. E muitas vezes a gente quer que Deus responda a gente na hora. A gente espera que a resposta de Deus aconteça no tempo que a gente quer, que o milagre ocorra no momento que a gente determina, quando na verdade o tempo de Deus precisa ser respeitado. Então feche os seus olhos onde você estiver agora, se coloque diante do Pai, que Ele possa visitar você nesse instante,
e que você possa oferecer a Ele a sua vida como sacrifício vivo, que, como o apóstolo Paulo falou, é o culto racional. Que Ele possa visitar você, que Ele retire de você toda ansiedade, que você possa lançar sobre Ele, como a Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, que você possa lançar sobre Ele as ansiedades nesse instante, que o seu coração possa ser totalmente dele, que você possa se derramar diante dele. Às vezes a gente acha que se derramar é uma coisa ruim. Eu recordo que no mês passado eu fui orar por minha filhinha de 3 anos, e quando eu falei: Senhor, derrama sobre ela o teu poder, derrama sobre Sofia o teu amor. Ela disse: derrama não, papai, derrama não. Porque derramar, muitas vezes a gente acha que é ruim, mas nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Já pensou você se derramar diante dele? Eu queria chamar a Lena, ela vai estar trazendo a palavra aqui. E a minha oração é que o Senhor a use poderosamente para a glória dele, que ela seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que as palavras que ela falasse venham do trono do Pai, e que ela seja um instrumento dele. Em nome de Jesus, que você possa ser ministrado através dessa palavra, em nome de Jesus. Temos tantos sonhos, tantas promessas, mas nós queremos, Senhor, ouvir da tua boca, Senhor, a resposta. Não queremos andar de acordo com o nosso entendimento, não queremos ser tolos, mas queremos ser sóbrios, santos, como Jesus é
Hoje o dia foi bem corrido. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou ministrar? Eu disse, Gustavo, eu não vou ministrar hoje, porque eu não parei. Ontem foi um estresse, amanhã teve que ser socorrida. Aí eu estava tão estressada emocionalmente. Sofia teve uma crise alérgica, ela do nada também pipocou dos pés à cabeça. Aí foi tanta da coisa junto que eu disse, fui trabalhar hoje muito, eu disse, eu tenho condições assim, mentais de parar para pensar. Eu só queria adorar. E eu disse, eu não tenho nem parar para pensar, eu só quero adorar para eu me conectar. E eu fui adorando o tempo todo pro trabalho, 1 hora mais ou menos. Fui adorando, e eu queria orar e Deus dizia, não, adore. E eu adorei, eu fiz, tá bom, Senhor, então vai ser a palavra mesmo, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu, Gustavo, tu tem a palavra? Eu não tenho não. Ele falou, te vira. Ele falou, te vira. Ele disse isso, te vira. Eu falei, não, eu tentei aqui no altar. Te vira, eu disse, não, fofo, tá ótimo. Ele falou, eu também estava em reunião aqui até agora. Eu fiz, tá, benção, né? Vamos embora então. Jesus sabe do que eu vou falar. Eu disse, olha, meu devocional esse tempo todinho, esses dias, foi de adoração. Foi só adoração. E eu disse, Gustavo, a única coisa que me veio na minha cabeça é porque eu passei praticamente uma semana todinha com uma música na minha cabeça. Eu acredito então que deve ser só sobre isso que Deus quer que eu fale. E é uma música que eu até brinquei, que eu achava que tinha em português, que Casca canta. E eu mandei mensagem para Casca essa semana, disse, Casca, conta essa música que eu não acho no YouTube. Ele disse, ele é em espanhol. Aí eu disse, tá bom. Ele fez aqui, eu que canto em português. Eu fiz, tá ótimo. Mas meu espírito estava cantando ela aqui em português. Que era aquela que falava, beijo os teus pés diante de todos, não importa o que pensarão de mim. E aí eu fiquei com essa música todo dia, minha adoração. No meu tempo com o Senhor, eu louvava essa música muito, muito, muito. E eu não parei para ouvir nem ela em espanhol. Vim ouvir agora de tarde, né? Cantando no meu espírito, no meu tempo com Deus, e vinha muito isso no meu coração. Tu não tens favoritos, tu não tens favoritos. E ficou aquilo ali martelando. Eu disse, então, Senhor, que assim seja. Eu vou ministrar sobre isso. E essa passagem tem em 3 evangelhos dos 4, mas eu vou ler o que está lá em Lucas 7, a partir do versículo 37. Na verdade, eu vou começar no 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Daqui a pouco a gente conclui. Só queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa parte inicial. Fala que Simão era um fariseu, era um religioso, e ele estava curioso para saber mais a respeito de Jesus. Ele tinha, no fundo, esperança de que Jesus fosse realmente o Messias. Mas ele era um religioso. Ele, apesar de no seu interior ele ter sede e fome por Deus, a religião que ele praticava, que Jesus muitas vezes escandalizou, né? Seus discípulos trabalhavam no sábado, comeram no sábado depois de realizar milagres. Tantas coisas que feriam a lei daquela época e a lei de Moisés até o dia de hoje, que eu acredito que deve ter havido um conflito muito grande dentro daquele homem. Será que ele é? Será que ele não é? Eu vou dar uma chance.
Eu digo que só o fato dele ter recebido Jesus em sua casa já deve ter causado, provavelmente, um grande tumulto lá no local onde ele servia, com certeza. Mas ele, de início, ele não se importou com isso. Ele disse: eu quero receber Jesus. Sendo que há relatos históricos de que esse Simão, ele era um homem leproso. Ele era um dos chefes dos fariseus, sendo que ele era doente. E provavelmente, sabendo da fama de Jesus, de curar, de libertar, tantos milagres, prodígios e sinais já tinham sido feitos através de Jesus, ele olhou assim e disse: olha, esse cara, apesar de eu ser aqui um mestre da lei, ele pode me curar. Sendo que, como ele, muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes a gente sabe o poder que Jesus tem. Muitas vezes a gente sabe o poder que há nesse nome tão precioso. E que ele disse que nós, em seu nome, expeliria demônios, curaria enfermos, né? Se comêssemos algo mortífero ou se bebêssemos, nada nos faria mal. Libertaríamos os cativos, os oprimidos. Ele disse que nele se cumpriu a palavra de Isaías 61 e nós temos isso conosco. E muitas vezes a gente se apega a isso, às bênçãos, ao que Deus pode dar, e a gente esquece da melhor parte. Esse cara, esse fariseu Simão, ele queria o que Jesus podia dar. Claro que ele convidou Jesus porque ele queria ser curado. A lepra era uma doença que não tinha cura. E ele convidou Jesus para a casa dele. Óbvio que depois daquele jantar, né, daquele interesse, ele estava assim: olha, eu vou dar uma coisa para você, para eu receber algo aqui em troca. Por que eu estou falando isso? Mas você está julgando, Leila? Não, eu não estou julgando. Porque os versículos posteriores relatam não isso, mas o que ele tinha no coração. Relata que a motivação do coração dele não era pura. Que ele ainda era um cara religioso. Que ele ainda era um cara com o coração endurecido. Que ele ainda era um cara que precisava ter um encontro verdadeiro com o Mestre, para que ele fosse curado de suas mazelas, não apenas físicas, mas de sua alma. E se a gente vê no contexto, Jesus ele andou multidões e andava de um lugar para o outro, de povoado a povoado, né? E as pessoas não usavam sapatos, usavam sandálias, homens também usavam aquelas sandálias de couro. E era costume deixar as sandálias à porta da casa e entrar descalço. E naquela época o costume era realmente lavar os pés do convidado. Era enxugar os pés, era colocar um perfuminho, porque o pai sofria, não existia carro, não existia moto, não existia bicicleta, né? Então eles andavam muito, os pés eram muito sofridos. E esse homem, ele ignorou todo esse ritual de boas práticas, de educação. E disse: vem logo comer, sente logo aqui, porque ele tinha pressa. Ele queria o milagre dele. Ele não queria honrar Jesus. Ele queria o que Jesus podia fazer por ele. Vocês estão entendendo? E Jesus, apesar de ver tudo isso, ele ficou quieto. Ele humildemente entrou naquela casa, mesmo sem receber nenhum tipo de honraria, nenhum tipo de educação doméstica. Ele sentou-se à mesa e reclinou-se. Sendo que naquela época as mesas elas eram altas, elas não eram baixas como as nossas de hoje em dia. E as pessoas sentavam assim, levantavam os pés no banquinho, todo mundo. Isso era prática comum. Levantava assim como Vanessa está ali atrás, sentada, exatamente assim. Encostava um braço na cadeira e com o outro braço comia. Na verdade, encostava o esquerdo e a direita ficava livre, para que pudesse comer, fazer tudo o que quisesse. Ficava meio que deitado, os pés ficavam para cima.
os pés ficavam expostos. Por isso que sempre tinham que estar limpos. E Jesus estava com os pés expostos, sujos. E todos ali estavam vendo. Mas ele não se importou, porque ele mesmo falou que o que contaminava o homem não era o que entrava, mas era o que saía de seus lábios. Então ele não se importava muito com essas formalidades, apesar de saber que aquilo era uma desonra. Jesus já sabia que a motivação do coração daquele homem era apenas receber a cura da sua enfermidade incurável. E ele tinha convidado Jesus ali para que Jesus realizasse mais um dos grandes milagres que ele já tinha realizado. Mas Jesus ficou em silêncio, porque ele era homem, mas ele era Deus. Ele sabia o que estava para acontecer ali naquele lugar. E ele obedeceu. Ele tomou lugar à mesa. E de repente, como a gente viu aqui no versículo 37, entrou uma mulher na sala do banquete. E assim que ela entrou, todo mundo a reconheceu, porque o lugar que eles estavam, esse vilarejo, era um vilarejo pequeno, que ficava mais ou menos a 3 quilômetros de distância de Jerusalém, era algo próximo. Era meio que considerado assim, um subúrbio, digamos assim, mas era um lugar que todo mundo se conhecia, né? Todo mundo se conhecia. Quando aquela mulher entrou, todo mundo olhou. Nossa, olha quem chegou aqui sem ser chamada. Ela não foi convidada e ela apareceu. E ela entrou logo na sala do banquete, que era um lugar de intimidade. O local da refeição era considerado um local sagrado. Só comia à mesa os amigos. Só comia à mesa os próximos. E se fala que essa mulher era uma mulher imoral. Não se fala que ela era uma prostituta. Não fala. Não existe relato histórico, bíblico, de que o pecado que ela cometia era a prostituição. Podia ser qualquer um outro. Como os que eu e você muitas vezes cometemos. Só fala que ela era pecadora. Ela não era religiosa de tentar esconder as suas falhas e os seus erros. Ela era discriminada. Ninguém queria ser visto conversando com ela. Ninguém queria ser tocado por essa mulher. Ela era estigmatizada por todos os religiosos. Nossa, mas eu estou aqui, né, na igreja, me santificando, me purificando. Eu não vou querer contato com essa pessoa, porque é muito pecadora para mim, né? E o que aconteceu? Essa mulher, ela tinha um vaso de alabastro. E o alabastro era como uma pedra, ainda existe, né? É uma pedra como se fosse um mármore, mas bem fininho, parecendo um vidro, meio translúcido, mas duro, né? Frágil, mas ao mesmo tempo duro. Sendo que quando se colocava algo dentro dele, não tinha como fechar. Então, eles lacravam o vaso de maneira que quem fosse abrir não conseguia abrir como hoje a gente abre, né? Algo com tampinha e fecha, né? Tinha que quebrar a boca do vaso. E a partir daquele momento, todo aquele líquido que tivesse dentro do vaso de alabastro, podia ser perfume ou podia ser outra coisa, tinha que ser consumido, porque não tinha como fechar. E a gente sabe que perfume se evapora, né? Então, aquilo ali tinha que ser usado. E se fala de que esse nardo é uma planta originária da Índia, muito rara, inclusive nos dias de hoje, e muito caro. E o conteúdo ali daquele vaso equivalia a 300 denários. Um denário é um dia de trabalho. Então a gente tem aí mais ou menos 300 dias de trabalho, um ano de trabalho. Um ano inteiro de trabalho dessa mulher. Foi ali derramado aos pés de Jesus. Hoje em dia, de acordo com os cálculos, dizem que equivale mais ou menos entre 15 e 20 mil dólares. É bastante dinheiro. Olhando
com os olhos naturais. É bastante dinheiro. E para uma mulher que era estigmatizada, para uma mulher que era considerada pecadora, marginalizada, ela já tinha poucas chances de casar. Não era apenas o fato dela estar entregando algo que poderia servir de dote. O dote seria a única coisa que poderia garantir o casamento dela com algum louco que aparecesse, que não conhecesse o histórico dela. Vocês estão entendendo? É muito além de entregar um dote, porque ela era uma pessoa estigmatizada pela sociedade. Então, realmente, aquele frasquinho com nardo era tudo que ela tinha. Era toda esperança. Não era somente um casamento, era um futuro. Vocês estão entendendo? Sem um casamento, naquela época, a mulher não era considerada nada. Sendo uma pecadora, sem um casamento, a mulher era um nada vezes nada. E ela olhou ali a reputação dela e ela disse: olha, eu não estou mais me importando com nada. Com que quem está aqui vai pensar de mim, porque me conhece, sabe quem eu sou. Com o que eu tenho guardado aqui, que é a minha esperança, a única esperança que eu tenho a respeito do meu futuro, eu não vou me importar com nada, além de Jesus. Provavelmente aquele foi o presente mais caro que Jesus recebeu durante toda a sua vida. A gente não vê outro relato que fale sobre algo mais precioso que ele recebeu. Foi algo mais tocante para o coração de Jesus e para a vida dele, porque não foi somente o valor monetário, foi a entrega de uma vida por inteiro na frente daqueles que a acusavam. Então eu comecei a pensar que ela não se importou com reprovação, e ela, com certeza, as pessoas estavam ali sussurrando umas para as outras: meu Deus, esse Jesus não sabe realmente quem ela é. E a gente vê aqui no versículo 39 isso: o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. As acusações, os olhares: não, mas você, não, mas não pode. E a gente começa a colocar Deus numa caixinha, começa a agir de uma forma religiosa e começa a colocar Deus numa caixinha. Como assim? Deus já está usando fulaninho? Meu Deus do céu, como assim? Beltraninho foi ungido e eu não? E a gente começa a colocar Deus numa caixinha e a gente esquece de lavar os pés empoeirados do Mestre. Às vezes a gente se preocupa tanto com o outro, ou se preocupa tanto com as nossas feridas incuráveis, como esse homem estava tão preocupado em se livrar da lepra, que ele esqueceu de olhar para a lepra principal que tinha nele, que era do coração. Era o orgulho. Esse homem, ele estava com tanto orgulho no coração que ele não estava conseguindo enxergar a compaixão de Jesus, que o que movia o coração de Jesus para entregar a cura não era a religiosidade, mas era a compaixão e o amor. Ele não conseguiu, ele não recebeu a chave da cura que ele queria, porque ele deixou que o orgulho dominasse o coração dele. O coração dele estava cheio de lepra. A religiosidade entranhou-se de uma forma tão triste, que Jesus, no versículo 40, disse para ele: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. E ele começa a dizer: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos.
qual deles o amará mais? Isso não respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Então, a gente consegue ver uma mulher que se debruça nos pés do Senhor. É como se estivesse aqui no banquinho e ela se ajoelhou nos pés dele e começou a chorar. E aquelas lágrimas lavaram os pés de Jesus e ela enxugou com seus cabelos. E depois ungiu os pés com aquele perfume que foi derramado daquele vidro de alabastro. Houve arrependimento. Houve remissão de pecados. E aí eu me lembrei de uma situação de internet, de uma pessoa que eu nem conheço, né? Que aí é um médico que eu sigo, que aí ele cometeu um pecado contra uma pessoa de outra religião, desrespeitou uma mulher, falou algo que não devia, né? E foi punido, ficou 6 dias preso no Egito. E eu nem conheço ele, eu sigo porque eu admiro, né? E sigo as dicas dele. E nesses 6 dias a minha oração dizia assim: eu não conheço ele, mas eu quero que ele tenha uma experiência contigo como Paulo teve na prisão. Quero que ele tenha um encontro com Jesus verdadeiro. Quero que ele se arrependa verdadeiramente, não para sair de lá, né, tranquilo, mas que ele tenha um encontro com o Senhor. E orei bastante por ele. E quando ontem ele foi fazer uma live, foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto isso nele. Ele começou com o Evangelho e ele concluiu com o Evangelho, e ele chorava como uma criança. Assim, mais de 90 mil pessoas já viram isso. Ele impactou muitos com a humildade. E na hora me veio à mente essa passagem, porque os comentários nas redes sociais, nos jornais e tudo era que ele morra, esse infeliz, esse não sei o que, era um comentário pior que o outro. E eu fazia: meu Deus, mas ele, antes disso tudo, respondia a essas pessoas, dizendo: sua isso, sua aquilo outro, eu vou lhe bloquear, e metia o cacete também. Respondia com a mesma moeda. Era muito sanguíneo. E pela primeira vez eu vi ele dizendo assim: não revidem, tratem com amor que ele trata com ódio, abençoe quem vos amaldiçoa. Eu disse: meu Deus. E nós como cristãos, a nossa tendência é: nossa, deve ter ficado só com uma vergonha, né, pelo que aconteceu, foi exposto, foi preso, foi humilhado nacionalmente, internacionalmente. E aí tem que dar uma justificativa pública. Mas quando você olhava no olho, pela internet dele, você via que aquilo ali era verdadeiro, que não era falso, que não era fingimento, não tinha como. O Espírito discerne todas as coisas, né? Quem é espiritual discerne. E eu olhei aquilo ali e fiz: quantas pessoas devem estar dizendo:
mas é só uma fachada. Da mesma forma que essa mulher aqui foi julgada por tantos, mas ela se humilhou aos pés de Jesus, e Jesus veio e completou a obra na vida dela. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente quer julgar as atitudes do outro, do próximo. Mas fulano perdeu a cabeça, mas Beltrano fez isso, mas não sei quem fofocou, Beltrano está falando mal de mim, está falando mal da igreja, está inventando mentira, está fazendo isso, eu estou sendo difamado. Tanta coisa. E às vezes a gente quer agir e pagar na mesma moeda, enquanto a gente precisa ficar com a melhor parte. Porque depois disso, a gente conhece bem a história dessa mulher. Essa mulher era Maria, irmã de Lázaro. Aquela que deixou tudo quando Jesus chegou e foi aos pés dele ouvir a mensagem do Evangelho. Aquela a quem muito foi perdoado, muito ama. E aquela a quem muito foi perdoado sabia qual era a melhor parte, que era os pés de Jesus. Ela voltou para o mesmo lugar quando ela reencontrou o seu mestre. Ela voltou para o lugar do encontro onde ela foi perdoada. E ela não podia sair de lá, porque ela sabia que a fé dela tinha salvado, como Jesus falou aqui, apesar de tudo. Apesar dos julgamentos, Jesus disse: vai que tua fé te salvou. Então a gente começa a ver que a mudança ela precisa vir de dentro para fora. O fariseu queria ser curado de fora para dentro. Aquela mulher, ela queria ser curada de dentro para fora. Ela sabia que precisava do perdão de um Salvador. E ela foi para o lugar certo, entregar tudo aquilo que ela tinha. Então, o que a gente pode parar para pensar com tudo isso? A gente precisa primeiro parar para pensar de que o amor de Deus salva, transforma e nos perdoa. Jesus ele não estava preocupado com a reputação, ele não está preocupado comigo, com você, com o que falam, com o que deixam de falar. Ele está preocupado em ver a nossa adoração. Por isso que assim, desde que a gente chegou, eu estava lá dentro, preparando a palavra, em alguns minutinhos. E eu estava ouvindo os louvores e louvando, eu fazia, todos esses louvores falam disso. Todos os louvores que as meninas cantaram falavam sobre adoração, sobre entrega, sobre ser a única coisa. E eu fiz isso. O Espírito deseja de mim e de você que nós estejamos unicamente ligados com Ele, independentemente das circunstâncias, do que esteja passando, do nosso futuro, dos sonhos, das promessas, das palavras proféticas. Esqueça tudo e se renda aos pés dele hoje. Por quê? Porque muitas vezes, assim como em outros livros, fala nesse mesmo relato que Judas ficou com muita raiva e instigou a muitos e começou a contaminar muitos, dizendo: essa mulher aí, além de ser pecadora, acabou de jogar um monte de dinheiro no lixo. Pegou aí 300 denários, já viu que é de 15 a 20 mil dólares. Pegou esse dinheiro todinho, jogou no ralo igual água, aqui nos pés de Jesus, enquanto podia ter matado aí a fome de tanta gente. Isso fala que muitos ali se contaminaram, E a motivação do coração de Judas fez com que muitos ali se indignassem também contra Jesus. Quase aconteceu uma rebelião, porque o inimigo ele sempre tenta roubar quando a gente faz alguma entrega preciosa para o Senhor. Ele sempre tenta trazer distrações para tirar o foco da nossa entrega, e nós precisamos ficar ligados nisso. Toda vez que o Senhor nos pedir algo, toda vez que o nosso coração estiver focado nele, sempre vai aparecer alguma coisa para tirar o nosso foco e dizer: será que o que eu fiz é certo? Será que eu estou sendo exagerado? Será que realmente era para eu ter feito esse tipo de adoração extravagante? Ou não? O inimigo sempre vai tentar plantar a dúvida no nosso coração, se o que a gente fez era correto ou não diante de Deus.
Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, a Bíblia fala que nós discernimos tudo e não somos discernidos por ninguém. E Deus não é Deus de confusão. Então, se Ele lhe pede algo, a paz ela tem que ser o árbitro do seu coração. Se não há paz, não há Deus. E se não há Deus, pare o que você está fazendo. Nós precisamos deixar que a paz invada o nosso coração. E se a paz está, e depois que você entregou, seja mentalmente, seja financeiramente, seja espiritualmente, não sei, qualquer área de sua vida, qualquer coisa, se você entregou e estava sentindo paz, mas depois veio o ataque, não se confunda. Não se confunda. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mente e não muda. Então nós precisamos parar para pensar e analisar o que está em nosso coração. Porque, como diz 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. E quando a gente lê o texto de 1 Coríntios 13, a gente vê, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se a gente estiver aperfeiçoado no amor, a gente vai conseguir deixar tudo aos pés de Jesus. Nós precisamos terminar esse culto hoje entregando o nosso coração, entregando nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida, entregando até as promessas que Ele mesmo nos fez notar. Porque às vezes a gente se agarra tanto àquilo que Ele nos prometeu e a gente esquece a melhor parte. E muitas vezes a gente esquece de tratar o nosso coração para que o orgulho não venha e prevaleça. A gente esquece de tratar o nosso coração para que a religiosidade não venha. A gente não precisa fazer nada para aparecer para ninguém. A gente precisa fazer algo para que apareça para o céu, para que Ele cresça e a gente diminua. Aquela mulher, ela estava se diminuindo ali, se humilhando. Gente, imagine que humilhante não deve ter sido pegar ali os cabelos dos pés sujos e passar. Idealize a cena. Ainda mais ela exposta, pecadora conhecida da região. Aquilo foi um ato de humildade e de adoração. Porque se você não tiver humildade, você não consegue adorar da maneira correta. Se o seu coração não tiver humildade, você não vai conseguir reconhecer a grandeza e a superioridade de Deus em tudo. Você vai sempre querer, mas Deus, e aí? Mas Deus, você vai sempre querer questionar Deus quando vem o orgulho. Mas quando há a humildade, a submissão, a humilhação, o se lançar literalmente nos pés do nosso amado, aí sim Ele pode fazer. No tempo dele, Ele irá nos exaltar. Ele exaltou essa mulher. Ele amou tanto essa mulher. Mas essa mulher, ela sempre foi sincera perante Jesus. Ela sempre foi sincera. Deus deseja que nós nos cheguemos diante dele com sinceridade, sem o véu, sem máscaras, sem justificativa. Mas Deus, você viu o que fulaninho fez comigo? Não. Nós precisamos reconhecer os nossos erros para que Jesus venha e traga cura, restauração e libertação. Então, que você agora coloque sua vida, assim como eu vou fazer, diante do Senhor, para que você realmente entenda de que não é por mérito, de que o braço esquerdo do Senhor pode estar apoiado no seu trono, mas o direito está livre para nos abençoar.
Nós precisamos entender isso, de que Ele nos toma pela nossa mão direita e diz: não temas, porque eu estou contigo. Se passarem pelas águas, elas não te afogarão, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Ele é esse Deus, o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então que eu e você possamos aquietar nossa alma agora, que você desconecte-se. Se desconecte, como disse Gustavo aqui, do seu celular. Se desconecte dos seus compromissos, do horário. Se desconecte de quem está do seu lado. Se desconecte até do louvor que vai estar sendo tocado. Mas que você venha estar agora se conectando com aquele único, digno de louvor. Sabe por quê? Porque às vezes para os orientais é mais fácil se conectar com Deus, porque eles entendem bem dessas técnicas de meditação, né? Os orientais, eles meditam muito, e é mais fácil quando eles se convertem ter essa intimidade com o Senhor. E nós ocidentais, como disse Gustavo, a gente é muito, a geração muito rápida, tudo é para ontem, tudo é para agora, e a gente tem essa dificuldade muitas vezes em nos conectar. Mas a Bíblia manda a gente meditar no livro da lei de dia e de noite, para que a gente não se esqueça dele quando a gente anda. Nós precisamos meditar no Senhor. E uma vez eu conversando com uma pessoa de outra religião, a gente conversando, né, eu falando da minha crença no Senhor Jesus e ele falando na crença dele lá, e a gente conversando, e eu disse: cara, me conta aí como é que é a tua questão aí da tua meditação. E aí ele começou dizendo: você tem que se concentrar num som, para estar ouvindo sempre, você tem que ter um som. Se você escolher o som do ar-condicionado, você não pode escutar mais nada, só o som do ar-condicionado. Isso significa que você está meditando. E a partir daí você consegue transcender. Aí eu disse: tá bom, eu te digo outra coisa, mais importante do que meditar num som, ou de um passarinho, ou de um ar-condicionado, como disse ele. Se eu meditar na palavra do Senhor, e eu me concentrar nos atributos de Deus, em quem Ele é, e eu me concentrar só nisso, e eu me focar só nisso, na adoração, nossa, eu não vou apenas transcender e sair do meu corpo, como ele disse, e sair por aí perambulando, né? E o corpo ficar ali deitado no chão, mas eu vou me conectar com o céu, porque existe um propósito para isso. E a minha alma vai voltar fortalecida aqui para a terra quando o meu espírito se conectar aos céus. E para nós muitas vezes é muito difícil. Às vezes as pessoas dizem: mas eu não consigo, como é que pode? Eu não consigo falar em línguas, eu nunca caí no espírito, eu nunca fiz isso, eu não consigo ouvir a revelação. A sua mente não está focada no que é certo, você está focada nas promessas, você está ansioso, você está preocupado, você está com tanta coisa no seu coração que você não está escolhendo a melhor parte, de esquecer tudo. Olha, tem tanta coisa para fazer. Marta estava lá, sobrecarregada, preocupada, mas Maria, ela disse: eu preciso me concentrar aqui, porque foi aqui que eu recebi a salvação, foi aqui que eu fui perdoada dos meus muitos pecados, e eu sou muito amada, porque eu fui muito perdoada. E ela sabia onde ela estava, ela esqueceu tudo. E nós precisamos ter esse nível espiritual. Esqueça a nota falha que muitas vezes esse teclado está dando. Esqueça a minha voz desafinada, a de sorriso. Esqueça a voz linda de Kel que está ali louvando. Se conecte. Esqueça. Mas não tem isso. Cadê a bateria? Cadê o violão? Se conecte. Naquela época não tinha som, não tinha microfone, não tinha nada. E as pessoas se conectavam. João viu. João foi arrebatado para o céu sem nada. Não tinha música, mas ele tinha meditação na palavra dia e noite, comunhão com o Senhor dia e noite. O apóstolo Paulo disse: fui arrebatado
conectado, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas eu tive uma experiência sobrenatural. Sabe por quê? Não precisava de ninguém falando. Quando a gente se conecta e só quer isso, Ele dá, porque Ele não tem favoritos. Não existe alguém especialmente ungido para receber revelações. Ele entregou dons a todos, a Bíblia fala, a todos. Agora, como eu e como você recebe o que foi dado, faz a diferença. Então vamos adorar o Senhor agora, com todo o coração, com toda a mente e com toda a força. Quando a gente adora com todo o coração, com nossos sentimentos, com a nossa força e com o nosso pensamento, a gente vai estar meditando no Senhor. Essa é a chave.